Olá, amigos da TV Razão. É com muita satisfação que o Jornal Razão recebe nos seus estúdios a presença da vereadora Fernanda Melo Baia. A vereadora do MDB foi uma das parlamentares que aceitou o nosso convite para prestar contas à comunidade a respeito do seu trabalho no decorrer de 2018. Vereadora Fernanda, tudo em ordem com a senhora? Olá, ouvintes do Jornal Razão, gostaria da TV Razão, né, também, e gostaria de agradecer mais uma vez o convite dessa equipe, desse valoroso veículo de comunicação aqui da nossa cidade, e dizer que estamos à disposição aí para, mais uma vez, prestar contas, né, aos munícipes de Tijucas. No seu entendimento, a produtividade, digamos assim, da atual legislatura em 2018 foi melhor que em 2017? Os vereadores foram mais objetivos nas suas ações? Eu acredito que a produtividade, no que se refere, digamos assim, ao meu trabalho, aumentou, né? No ano anterior, eu apresentei menos projetos à casa do que na última legislatura, né? No último ano, eu apresentei 23 projetos. Então, a minha produtividade pessoal, né, como parlamentar, aumentou. No entanto, Leopoldo, nessa última legislatura, nesse último ano, nós tivemos uma situação que é a campanha eleitoral. E que, querendo ou não, todos nós estávamos envolvidos com algum candidato, apoiando, enfim. Isso tudo gera um tumulto, gera uma dispersão da atividade parlamentar corriqueira, o que, na verdade, acarreta, acredito, que uma menor produtividade no que se refere à objetividade que tu havias me perguntado, né? Porque aí se parte mais, sim, para um campo político e sai um pouquinho da atividade parlamentar, direcionada realmente à população, às leis, os requerimentos, as indicações, etc. Então, acredito que, no meu ponto de vista, a minha atuação no ano anterior, né, ela foi maior do que no primeiro ano, mas o legislativo como um todo, acredito que sofreu essa influência realmente das eleições estaduais que tivemos. A gente sabe, né, quem acompanha pessoalmente ou através da emissora de rádio e das mídias sociais, que a senhora é ferrenha crítica da administração municipal e que defende situações que nem sempre contam com a conivência, digamos assim, da bancada de situação. No âmbito da apresentação de indicações, num parâmetro de 0 a 10, quanto que a Prefeitura atende dos seus pedidos, das suas reivindicações? De 0 a 10, vamos colocar em nível 2, né, de todas as indicações apresentadas. Acredito que tivemos aí um atendimento de 3 ou 4 dessas indicações. E as suas indicações e requerimentos são mais voltadas a que área? Inevitavelmente, todos os vereadores têm várias indicações e requerimentos voltados à questão de pública, no sentido de logística, né, no sentido de urbanismo, estradas. Nós estamos com o município, essa administração já assumiu o município com muitos problemas viários, né? Nós não temos uma rua em Tijucas que seja dignamente transitável. Então, todos nós, como parlamentares, acabamos dando enfoque, né, a essas áreas que seria a malha viária da cidade, a questão urbanística, praças, limpezas, calçamento, muitos buracos, todos nós, né? Isso eu falo, inclusive, em nome de todos, quase todos os vereadores fazem indicações relacionadas a essa situação.
Eu, na verdade, na minha atuação parlamentar, além dessas indicações, digamos assim, dessa questão viária que eu acabei de colocar, fiz muitos requerimentos que tratam realmente da gestão administrativa. Requerimentos ligados realmente à lisura, à transparência, à leitura de todos os balancetes encaminhados, muitos problemas com relação às notas fiscais, esclarecimentos, o porquê que foi contratado, como foi contratado, aonde o serviço foi prestado. Então, vários dos meus requerimentos estão relacionados realmente à administração pública, à lisura dessa administração pública, à prestação de contas relacionadas a esses balancetes e ao dinheiro público. Então, eu como advogada, né, já é a minha área, meu métier, a gente se preocupa muito realmente com essa administração, com a gestão e com o encaminhamento do dinheiro público aqui na cidade. A senhora discorda de que essas pavimentações asfálticas executadas na área central do município melhoraram a trafegabilidade? Não, eu não sou maluca. Evidentemente que qualquer situação relacionada à pavimentação asfáltica, mesmo que ela esteja muito aquém do que o recurso público empregado deveria estar prestando ao município, ela com certeza representou uma melhoria aonde passou. Isso nós vimos bem aí em todas as ruas, inclusive na primeira camada de asfaltamento já melhorou muito, mesmo com a aparição dos paralelepípedos já ficou muito melhor de transitar. Mas nós não podemos nos nivelar por baixo, nós temos que nos nivelar por cima, né, pelo alto, pelo que é ideal. E realmente essa administração pública, o trabalho realizado na malha viária do município até agora está muito aquém do que Tijucas mereceria, do que o povo acredita, inclusive do que foi vendido em termos de plano de governo lá na campanha quando se fez. Então, é uma malha viária, um asfalto realmente mal feito, muito mal feito, e que deve ter reparos. Inclusive, um dos requerimentos dessa legislatura, agora no início, será isso, na verdade, né? Esses contratos, como foram firmados, como é que essa prestação foi combinada, e fazendo um comparativo com o que está lá. Eu acredito que o que está lá está muito aquém do que deveria ser. Vereador, a prefeitura está contraiu financiamento de 10 milhões que vai ser destinado à pavimentação, pelo que eu sei, da rua Uruçanga, lá na Joaia, da beira-rio desde a ponte da Joaia até a marginal da BR, na rua Geraldo Rebelo, no trecho da rua 13 de Maio, entre o Samai e a região ali próxima à antiga horta da prefeitura, né, que não tem pavimentação asfáltica, e também no Coroado. A senhora acha que essas empresas que executaram a pavimentação não deveriam ser evitadas de executar essas obras? É como eu estou te dizendo, o trabalho que está ali está aquém do que deveria. No entanto, pode ser que esse trabalho não tenha sido finalizado do jeito que deveria ter sido, né? Pois é, o que é esse aquém? O que é esse aquém? Basta a gente passar no momento de chuva na frente da rodoviária e qualquer cidadão aqui vai visualizar que se tirou um acúmulo de água da avenida e se jogou na avenida lateral, que é Atanásio Bernardes, ou seja, a solução em termos de drenagem não aconteceu, né? Toda essa questão de drenagem no nosso município inteiro é problemático. Tanto é que, por isso, se vê tantos buracos nas estradas. Se houvesse realmente uma drenagem devida, do jeito que deveria ser, como se vê em várias cidades, aí, não se teria tanto problema com relação ao rompimento dessa malha asfáltica. Então, é isso que a gente, na verdade, tem que fiscalizar e tem que ver o que foi contratado e o que não foi. Sempre se falou muito, dentro do plano do governo, da gestão que ora está administrando o município, em galerias. Né? Em galerias. E até hoje não foi feito nenhuma galeria. Eles ainda estão na época do tubo de 60,
tubo de 100, raramente utilizado, geralmente 60. E, infelizmente, Tijucas não comporta mais esse tipo de material. Tijucas cresceu, Tijucas sofreu com o crescimento, né, o menor índice de absorção do solo. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter que ter uma malha de drenagem muito maior do que teríamos antes. E isso é um problema que, na verdade, não vamos retroceder. Nós só vamos crescer mais, só vamos ter mais asfalto, mais prédios. Então, o gestor, ele tem que realmente ter olhos de águia, tem que estar pensando em 10, 20 anos na frente e não só no final da gestão dele, né, no que vai se apresentar. E é o que eu vejo realmente que falta muito nessa situação relacionada à malha viária, ao plano, na verdade, né, todo da cidade. É isso que eu vejo. O pessoal da fiscalização está sendo omisso, no caso? Com certeza, mas essa questão da fiscalização é um problema seríssimo aqui em Tijucas, né? Nós temos obras que não têm respeito em nada de recuo, inclusive na frente da própria Câmara de Vereadores, é uma afronta. Temos uma questão aí, temos várias, nós podemos apontar aí N situações. Tem uma situação de uma área verde que ocorre na rua Esaú Bayer, que na verdade eles aprovaram um projeto que a pessoa vai ter que passar com o carro em cima da área verde, sendo que essa área verde é utilizada por toda a comunidade para fazer presépio, para fazer festividades, enfim, de Páscoa, de coelhinho e tudo. Eles tiveram a coragem de me aprovar um projeto de 2 germinados particulares em cima de uma área verde, onde a pessoa teria que passar em cima da área verde. Então, já tem um abaixo-assinado, já tem tudo. Mas, infelizmente, essa é a nossa engenharia do município de Tijucas, uma verdadeira vergonha. Uma verdadeira vergonha. E isso também acontece, Leopoldo, porque assim, aquele engenheiro que está lá aprovando é o próprio engenheiro que está no mercado de trabalho. Então, ele praticamente negocia as aprovações. Se ele é um engenheiro lá fora, ele facilita aqui dentro. Então, acho que Tijucas não tem mais condição de viver dessa forma, sem pensarmos no município independente das pessoas. A gente tem que pensar no todo e não no interesse pessoal, individual, né? Nós tivemos no ano passado a visita de uma... Eu não recordo se foi ano passado, que eu não sou funcionário do jornal, mas foi ano passado, ano retrasado, uma senhora esteve aqui, mulher de um engenheiro, reclamando que ele cobrava R$16 o metro do quadrado de projeto, né? Temos um projeto de um prédio, né? E que havia um cartel dos engenheiros e arquitetos que não poderia cobrar menos de R$35 o metro e que, em função disso, os projetos elaborados por ele eram engavetados no Departamento de Edificações da Prefeitura. A senhora tem conhecimento disso? Não, eu não tenho conhecimento disso, mas acredito que, digamos assim, não desacredito em nada do que tu estás falando, até porque quem olha a cidade de Tijucas, a localização que ela tem, o povo trabalhador que ela tem, uma das maiores empresas cerâmicas da América Latina está aqui. Ou seja, o que eu quero dizer? 40%. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é o seguinte, nós temos um povo trabalhador, estamos numa região extremamente privilegiada e pagamos muito imposto, considerando que temos uma empresa desse porte aqui. Então, o que está faltando? Está faltando gestão pública, está faltando menos corrupção, está faltando um pouco de coerência, está faltando conhecimento, porque, infelizmente, nos falta isso, porque o resto a gente já tem. Fernanda, a gente, graças a Deus, a gente tem amizade há longos anos, né? E conheço a sua personalidade, conheço bastante do seu pensamento, sua opinião sobre as coisas certas e erradas. Você não é 100%, ninguém é 100%. Onde é que você errou em 2018? Falo, por exemplo, o caso dos projetos. Você apresentou 22 projetos? 23. 23? Isso. Quantos foram rejeitados? 19. 19? Isso. 19 projetos rejeitados. Digamos, quais foram os aprovados? Nós tivemos 4 projetos aprovados, né? Tivemos um relacionado ao Conselho Municipal de Proteção Animal. Tivemos um outro projeto aprovado relacionado ao meio ambiente, que é aquela situação dos canudinhos, né? Os canudinhos biodegradáveis. E as pessoas
estão cumprindo? Estão cumprindo, sim. Os maiores estabelecimentos hoje da cidade já estão funcionando com canudinho biodegradável, inclusive mesmo sem a vigência da lei, que ela ainda não está vigente ainda porque tinha um prazo, né? Qual é o prazo? Então, acho que era 90 dias, se eu não estou enganada. E esse para 6 meses, eu acredito, para readequação, né? Após o sancionamento do município, né? Do prefeito. Então, inclusive naquela mesma semana da aprovação da lei, eu até fui procurada por um empresário da cidade, que é dono de um dos maiores restaurantes da cidade, e ele disse: olha, eu vi o teu projeto de lei, quero te elogiar, quero te dizer que é esse realmente o caminho, e te dizer que no meu restaurante eu já utilizo. Ele até mandou para mim um canudinho, tudo, e eu fiquei muito contente com essa iniciativa, porque são de pequenos gestos que chegamos a grandes ações, né? Então, esse projeto foi um projeto aprovado. A gente teve um outro projeto também que era voltado à Lei Maria da Penha, né? Que era instituindo uma semana municipal da Lei Maria da Penha nas escolas municipais, nas séries finais e ensino médio, que, na verdade, é uma política pública ligada à mulher, muito importante, né, Leopoldo, considerando todos os índices da violência doméstica, né? O outro projeto aprovado foi com relação à transparência da municipalidade acerca das informações sobre a aplicação dos recursos derivados de multas de trânsito. Antes não tinha essa obrigatoriedade de publicidade, né, de publicação em site oficial relacionada à aplicação dos recursos derivados das multas. Então, esse projeto também foi aprovado e que eu considero extremamente importante. Porque hoje a gente está vivendo aqui em Tijucas, o comentário é esse, né? A fábrica da multa, né? Então, a gente tem que saber realmente aonde está parando esse dinheiro das multas, que todos nós estamos pagando e sofrendo com isso. E esses foram os aprovados? Esses foram os aprovados. Tá. Os 19 restantes, eles já foram todos votados? Eles, na verdade, Leopoldo, não foram nem à votação. Vários deles já foram arquivados pela Comissão de Constituição e Justiça. Eles nem foram levados a plenário. Só podia citar alguns projetos? Posso, na verdade, até os 19 projetos representariam, assim, eram de grande valia a todos os munícipes, e eu tenho certeza que se eu aqui relatar os 19 projetos, as pessoas que estão nos ouvindo vão dizer: mas como não aprovaram isso? O primeiro projeto rejeitado, que foi o 25, foi a obrigatoriedade de os funcionários públicos sofrerem, na verdade, fazerem, né, um exame toxicológico para ingresso no funcionalismo público efetivo. Tá? E que esse exame... Drogado não é? Exatamente, nada mais justo, né? Então, esse projeto foi o primeiro recusado. Então, a pessoa passou no concurso, ele tinha que fazer o toxicológico e a cada, acho que era 2 ou 3 anos, refazê-lo também, provando realmente a sua lisura física, mental, etc. A comissão rejeitou? Comissão rejeitou. Quem faz parte da comissão? Essa comissão foi formada pelo vereador, eu acho que é Vilcinho, Maria Edésia, teve o vereador Rudinei também compondo essa comissão. Ao longo do ano ali houve mudanças, mas basicamente esses 3 vereadores. E a senhora pode reapresentar o projeto? Olha, eu tenho essa pretensão desse ano reapresentar esse projeto, todos esses projetos rejeitados, e inclusive dar uma maior publicidade a esses meus projetos. Porque eu considero, quando havias me perguntado com relação a onde a senhora errou, aonde eu errei com relação a esses projetos foi isso. Eu, na verdade, não comuniquei à população o que eu estava apresentando. Com relação a esse projeto do Conselho, do Conselho Municipal do Animal, o que eu fiz? Eu conversei com todas as entidades e no dia que o projeto foi votado, todos eles estavam lá. Então, ele foi aprovado. Porque aí os vereadores não tinham coragem de rejeitar o projeto olhando ali para as pessoas, entende? Então, o que, na verdade, eu pretendo com esses projetos recusados é realmente, nas próximas apresentações, e assim que eu na verdade, postá-los, agora eu já estou com 10 na casa, já protocolados, no início no final do mês de janeiro eu já fiz os protocolos, de mais 10 projetos, eu vou começar a dar maior publicidade aos meus projetos, para que realmente as pessoas possam ter conhecimento e que cada um realmente faça a pressão para a aprovação desses projetos. Eu outro acho projeto... que isso não é um direito seu, isso é um dever. Exatamente. É um dever o comunicar, porque, olha, eu não, também não sou... Esse é o erro, esse é o erro. Mas eu não vejo motivo para rejeitar o projeto
Não, é um projeto... Por exemplo, esse do exame toxicológico. Isso. Nós já tivemos casos aí. Já. Motorista da prefeitura embriagado, com efeito de álcool e droga. Sim, já tivemos. Isso é, na verdade, comum. Então, é colocando em risco o nosso munícipe da saúde, da educação. Tem que filtrar. Exatamente. Então, esse aí foi um projeto realmente recusado. Um outro projeto recusado também foi com relação à obrigatoriedade da gravação em áudio e em vídeo dos processos licitatórios. Né? Hoje a gente fala tanto na questão da lisura. No caso, as licitações presenciais. Exatamente, isso. Né? A gravação em áudio e vídeo do processo licitatório. Né? A abertura do envelope, quem está lá. Ver se os participantes estão tudo de cara feia ou se estão sorrindo. Exatamente. Uma outra dificuldade que a gente tem, que inclusive esse projeto também contemplava, era a disponibilização desses documentos publicamente. Se hoje a gente for ao site da Prefeitura de Tijucas e a gente quiser saber quem fez o asfalto na tal rua, qual foi a empresa, qual é o projeto, qual é o contrato, quanto é que custou, não se consegue. Não se consegue ter essa informação. Quanto que a educação gastou em merenda? Não se consegue essa informação. Por quê? Porque não está devidamente exposta e disponibilizada nos veículos de transparência do município, nos sites, etc. Não está. Nós tivemos uma denúncia muito grave com relação às horas extras do município. Todos sabem disso. Fizemos uma denúncia. Tinha gente na saúde que o salário era 1.500, ganhava 7.000 no final, só de hora extra. Tinha gente que tinha que trabalhar 24 horas por dia, por 18 dias, para compensar e ser compatível ao que estava ganhando. Ou seja, era impossível. Era óbvio que não tinha como acontecer isso. Isso tudo foi denunciado na Câmara, foi falado, inclusive teve um vereador da nossa bancada que conversou com o prefeito não tinha conhecimento, se mostrou muito indignado. Depois desse dia, esse site, ele foi tirado do ar, ficou assim dias e dias, a gente tentava buscar o Olerite, não conseguia mais, e até hoje essa situação não foi regularizada. A gente consegue de alguns, mas não consegue de outros. Foi a maneira que a administração achou de realmente não mostrar esse problema e não nos deixar, digamos assim, mostrar à população esse problema. Situações como essa não são levadas ao conhecimento do Ministério Público? São levadas ao conhecimento do Ministério Público, sim. Tá. Vocês já têm muitas denúncias? Muitas denúncias. E o que o Ministério Público tem feito? O Ministério Público está cumprindo seu papel, está investigando, né? E a gente, na verdade, está num Estado democrático de direito, né? Onde o devido processo legal deve ser respeitado, então temos que aguardar. Vamos falar como vereadora, não como advogada. Mas o senhor me perguntou o que o Ministério Público está fazendo, né? O Ministério Público está correndo que nem cavalo ou andando que nem tartaruga? Que pergunta, que saia justa, né? Diante das nossas... Deveria ser mais rápido. Na verdade, diante das pretensões que vivemos hoje nesse país, né? Que a gente, na verdade, já está por aqui de corrupção, a gente não aguenta mais, então a gente já queria isso para ontem, né, Leopoldo? Eu acho que o preço que todos nós estamos pagando pela corrupção, pela falta de transparência, pela má gestão, pela incompetência nas pastas é muito alto. Então ninguém mais aguenta, está todo mundo de saco cheio, todo mundo quer... todo mundo paga o IPVA e quer ter uma estrada para andar, todo mundo paga, eu como empresária, né, tenho uma funcionária, pago o INSS, então eu também quero que todos aqueles impostos federais que eu pago também me retorne, e na verdade então ninguém aguenta mais pagar e não receber nada em troca da gestão pública, dos entes públicos. Nós temos uma situação em Tijucas que nós não temos mais saúde, nós não temos mais remédio, nós não temos mais médico. O posto de saúde do centro, eu fiz uma indicação de um ar-condicionado e um bebedouro faz 1 ano. O secretário respondeu 30 dias depois, dizendo que já estava fazendo. Vai lá agora e vê se tem um bebedouro lá. Ainda não tem. Então, ninguém mais aguenta isso, está todo mundo de saco cheio. Eu, como cidadã de saco cheio, e muito mais ainda como vereadora, hoje, atuando, pedindo e fazendo, e vendo que realmente a coisa não anda. E denunciando e também vendo que a coisa não anda. É revoltante. É revoltante. Se a senhora fosse a prefeita da cidade, a senhora substituiria prioritariamente que secretários? Hoje? Para mim, nenhum serve. Se eu fosse prefeita, nenhum serve. Não, nenhum serve. Tá, que outros projetos foram rejeitados, vereador?
Na sequência, nós tivemos rejeitados a questão do animal comunitário, que era um projeto que está sendo desenvolvido nas grandes cidades, Balneário Camboriú, Joinville, aqui foi rejeitado. A criação da... na verdade, a regularização dos animais de rua. Eles se tornariam animais comunitários. Então, tem toda uma legislação, uma norma para esse atendimento e que ali estaria se estabelecendo, né? A criação da farmácia veterinária popular, que hoje a gente também não tem. E no última semana... Existe isso? Não existe, foi rejeitado. Não, mas existe em outras cidades? Existe em outras cidades. A maioria dos meus projetos, na verdade, eu sempre pesquiso e vejo onde está acontecendo e tento enquadrar dentro do nosso município. Adota as boas ideias. Exatamente. Nada se cria, na verdade, tudo se copia, né? Então, é, na verdade, isso que a gente faz. Um outro projeto também que a gente fez foi a definição de maus tratos aos animais. Já existe uma lei federal, evidentemente, que trata da matéria, mas a gente tentou fazer algo assim mais localizado e aí a gente fez essa definição de maus tratos também nessa lei que foi rejeitada. Eu quero fazer uma observação aí. Eu conversei essa semana com um policial, ele me disse que tem diariamente mais de 30 animais super maltratados, jogados pelas ruas da cidade. Sim. Não, a Secretaria de Agricultura não faz o seu papel. Sim. Eu tenho conhecimento disso, Leopoldo, e é por isso que, na verdade, a gente fez essa lei. Eu tenho muito contato com as ativistas ali da área dos animais. Tem a Helenita, até que é assessora do vereador Eloy, que é minha vizinha ali de gabinete. A gente troca ideia todo dia sobre essa situação. Tem a Zuma, que é minha amiga de infância, que também trabalha com isso. Tem a Ivone, tem a Rose da prefeitura. O meu pai ajuda direto a Rose com ração, e o meu pai também gosta dessa causa. E a gente está sempre envolvido nessas causas dos animais, e a gente tem conhecimento dessa problemática. Por isso, fazer o projeto, porque a gente sabe que realmente é uma necessidade do nosso município esse cuidado com os animais. Na sequência, foi rejeitado também a criação da política pública de remédio em casa, que era uma política pública que ajudaria ali os idosos, as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, a secretaria teria que realmente fazer essa política pública de levar o remédio e não distribuí-lo na Secretaria de Saúde, né? Um outro projeto rejeitado foi a Câmara do Idoso. Seria, assim como tem a Câmara de Vereadores Mirim, que eles fazem nos municípios, essa seria uma Câmara de Idosos, seria a Câmara dos Idosos. Eles formariam como se fosse uma Câmara de Vereadores de Idoso, discutiriam projetos relacionados aos idosos e, no final, apresentariam para nós como proposta esses projetos. Um projeto também... Votaram contra isso? Votaram contra isso. Não, senhores vereadores, aí não dá. Não dá mesmo. Aí o que eu vou dizer lá em casa? É de rir para não chorar. É de rir para não chorar. Se eu te mostrar todos os projetos, é de rir para não chorar. E eu não sei como é que essa gente ainda encara o seu eleitor, ainda acha razão, ainda acha bonito, com toda essa afronta à população de Tijucas. Para mim, a recusa desses projetos é uma afronta à população de Tijucas. Uma afronta. Pode ter certeza que é uma afronta. Um outro projeto recusado foi a notificação compulsória dos casos de violência doméstica. Então, assim como tem hoje a questão legal da violência contra a criança, que se a professora que recebe o aluno lá na escola vê que ela é vítima de violência, ela mesma notifica as autoridades, o mesmo estaria, digamos, fazendo um regramento nessa lei, que seria a notificação dos casos de violência contra a mulher. Ele também seria uma notificação compulsória. Então, a médica ginecologista atendeu a mulher, viu que a mulher tem fratura ou tem alguns indícios de violência contra a mulher. Ela mesma notificaria a polícia, enfim, dando notícia sobre essa situação aí, que poderia ou não ser direcionada e avaliada. Um outro projeto arquivado foi o programa de vacina domiciliar do idoso. Um outro projeto recusado, a criação da Patrulha Maria da Penha. Um outro projeto recusado foi o Cadastro Municipal de Violência contra a Mulher, que seria um cadastro relacionado às vítimas de violência, porque hoje nós não temos esse número no município. E vários municípios já têm esse número, nós não temos. Por quê? Porque nós ficamos à mercê daquele boletim de ocorrência registrado lá na delegacia, que muitas vezes não é intitulado como violência contra a mulher. É como ameaça, é como lesão corporal. Então, essa lei, nós conseguiríamos ter realmente um número oficial de quantas mulheres são violentadas na cidade.
também foi recusado, perdemos essa oportunidade também de fazer esse levantamento. Um outro projeto recusado foi a própria criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que a gente também não tem ainda esse conselho criado, funcionando. É legal, está na legislação, mas até hoje a Secretaria da Ação Social ainda não formatou a criação desse conselho, né? Não incentivou a criação desse conselho. Temos mais outros 2 projetos rejeitados na área da educação. Um deles era uma premiação ao professor nota 10, que seria uma premiação para os professores, né, da rede pública. É bem interessante esse projeto. E um outro projeto era instituindo um programa de educação antidrogas nas escolas da rede pública municipal. Inclusive criando o selo da Escola Sem Drogas. Ou seja, o município incentivaria uma política pública dentro do município que seria custeada, digamos assim, para escola privada por ela mesma, pela escola pública por todo o contexto que já se tem, e ao final o município daria um selo, né, que seria esse selo da Escola Sem Drogas. Mais um projeto recusado. E tivemos um outro projeto recusado também, que era o Programa de Atendimento aos Pacientes com Câncer. Né, era um projeto que, na verdade, visava a prioridade desses atendimentos na rede pública e vários outros benefícios, digamos assim, aqueles que são portadores do câncer. O que dá para a gente observar é que esses projetos não foram aprovados por picuinha política. Mas é óbvio, questão pessoal. Não envolve investimento de recursos. Não. Envolve apenas trabalho. Exatamente. Não traz malefícios, apenas benefícios. Nós temos vereadores, Leopoldo, que ficam lá 4 anos e não apresentam um projeto de lei. Então, por que eles vão querer que a vereadora Fernanda, que chegou ontem, aprove 100 projetos no ano? Eles não podem, eles têm que esconder a incompetência e a incapacidade. Eu nunca fui candidato a vereador. Não pode. Até seria candidato a vereador se não tivesse salário, como era até 1973. Mas eu não consigo entender por que pessoas gastam verdadeiras fortunas para se eleger, para sentar na Câmara, para quase dormir enquanto os outros falam. E o último projeto recusado, que eu acho que é o projeto assim, que mais me trouxe indignação, é o projeto realmente 04 de 2018, que era um projeto de lei, Leopoldo, que ele trazia a obrigatoriedade do DITRAN da cidade só efetuar autuação de multa mediante a comprovação audiovisual das infrações. Eu mesma fui vítima 2 vezes de uma situação dessa. O meu carro estava estacionado na frente do Banco do Brasil, num local que não era proibido, porque eu tenho a foto do carro, tá? E eu fui multada 3 vezes no mesmo horário, com diferença de 3 minutos. Aí, digamos assim, para mim não seria possível nenhuma multa, porque ele não estava num lugar que não deveria estar. No entanto, eu fui multada 3 vezes. E sem comprovação audiovisual nenhuma. Já entrou com recurso? Não, eu não entrei com recurso, mas eu vou entrar. Tá? Eu até, na verdade, já tive uma conversa com uma pessoa da área e até foi-me feita a seguinte colocação de que foram 3 agentes diferentes, então como o sistema não identifica a duplicidade dessas multas, então pode ter gerado as 3 multas nos horários assim tão de pouco espaçamento. Mas assim, tudo bem, o DITRAN está fazendo o papel dele, eu, como cidadã que não me sinto satisfeita, vou fazer o meu recurso. Agora, a Câmara de Vereadores e o vereador têm obrigação de defender o cidadão de uma situação dessa. O vereador ele tem a obrigação de aprovar esse projeto, mostrando para a população que realmente tem que ter a foto para condená-lo ao pagamento da infração, para tirar a carteira de motorista dele. O que eu vejo como o que não é admissível é nós, como parlamentares, negar o direito desse para o cidadão, que já é um direito reconhecido a nível federal. Hoje a Polícia Rodoviária Federal só multa com radar se tiver foto e tantas outras infrações. Então, quer dizer, é um absurdo que a gente abra um jornal e veja lá o prefeito com radar na mão apontado para a população e não permita que pelo menos a população tenha prova audiovisual do que está acontecendo. Ou seja, ficamos nós motoristas e o cidadão inteiro de Tijucas à mercê do agente de trânsito.
Se o agente de trânsito não for com a tua cara, olhar a tua placa e dizer que tu está sem cinto, chega a multa lá na tua casa. Eu tive uma situação de uma colega que estava em Maceió, com o carro lá em Maceió. A empregada recebeu a multa aqui na casa e me ligou, mandou um WhatsApp na mesma hora, a foto. Fernanda, minha empregada acabou de me mandar a multa que eu estou em tal rua. Fernanda, eu estou em Maceió faz 30 dias. Bom, em Porto Belo multaram um juiz de Tijucas que estava trafegando de carro sem capacete. Ah, entendi. Então acontece, é isso aí. O Detran pode fazer o que ele achar que deve fazer, o prefeito pode fazer o que ele achar que ele deve fazer. Só que nós, como legisladores, como representação do povo nessa cidade, nós temos que estar, sabe assim, incondicionalmente do lado do povo. E todas essas 19 leis aqui, elas servem ao povo, elas não servem a mim. Eu não fiz nenhuma lei aqui beneficiando a mim, a minha família, nada. Eu fiz beneficiando a gestão pública, a lisura, o processo administrativo e a população de Tijucas. Ou seja, eu me prestei ao papel que eu me comprometi quando fiz o meu juramento lá no primeiro ano de legislatura. Vereador, eu quero lhe dizer, com autorização da Araci, que é a diretora da empresa, o Jornal Razão e a TV Razão se colocam à sua disposição para fazer uma ampla divulgação, se a senhora, no caso, entrar novamente com esses projetos, porque a mobilização pública acontece quando a imprensa entra junto. E eu realmente, não pelo carinho que eu tenho por você, mas pela percepção do teor de cada projeto desse aí, como diria meu querido, saudoso amigo Nilson Carlos de Oliveira. Que pena Tijuca. Que pena Tijuca. Vereador, eu quero agradecer a sua presença, dizer que a senhora já sabe, né? Essa portinha sempre estará aberta. Te agradeço profundamente. Mas eu, antes de encerrar, eu vou lhe fazer uma perguntinha de saia justa. Eu queria saber se passa, porque queira ou não queira, você é uma parlamentar de destaque da oposição. Passa pela sua cabeça colocar o seu nome à disposição do MDB para ser candidato a prefeito? Leopoldo, é uma pergunta de saia justa mesmo, né? Na verdade, quando a gente vem participar de um partido e vem entrar para a política, a gente meio que já não manda mais nos seus anseios, digamos assim, né? A gente, na verdade, é direcionado por um partido, pelo incentivo das pessoas que estão com a gente, né? Então, é um nome, pode ser um nome, na verdade, por que não? Mas isso nunca foi cogitado em termos de partido, nunca foi cogitado meu nome para isso. Então, a gente vai fazer o trabalho que tem que ser feito. E se daqui a pouco, realmente, os meus correligionários acharem por bem que é bom para a cidade, é bom para o partido, é bom para todos nós, que o meu nome realmente seja parte da majoritária, por que não? O convite, com certeza, será aceito. E eu coloquei o meu nome para ser parlamentar em Tijucas porque acredito nessa cidade, porque tenho amor por essa cidade, porque eu sou daqui. E a minha intenção é fazer o melhor para todos nós. Eu tenho uma filhinha agora de 1 ano que tem muito o que viver aqui dentro dessa cidade. Espero que ela consiga encontrar uma educação melhor quando ela for para a escola, que ela consiga andar por estradas melhores, que ela consiga ter um parque para ir brincar, porque eu sei que as crianças não têm. E é isso que eu almejo e desejo para a minha cidade. Seja como atuante e atora desse processo, seja como coadjuvante, como cidadã, ajudando de uma outra forma. Essa é a minha intenção. Vereadora, obrigado pela presença. Parabéns pelas sábias e ponderadas considerações. E pode acreditar, nós todos aqui temos amizade com todos os vereadores, mas somos grandes fãs da senhora. Continue assim. Muito obrigado.